O Ribeirão em Debate está no ar e o assunto hoje é aposentadoria. Esse assunto está sendo tratado aqui hoje porque uma pessoa, nossa telespectadora, ela insistiu com a gente para tratar desse tema, que ela tem um monte de dúvidas, então nós estamos trazendo aqui hoje pessoas que conhecem bem o tema, como você viu aí, doutor Hilário e doutor Alex, que vão tratar conosco dessa questão. Alex, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está sabendo que o mundo está envelhecendo, as pessoas envelhecem mais, felizmente, vivem mais tempo, e se vive mais tempo e se aposentando num tempo razoável, ela aproveita a aposentadoria por mais tempo. Isso significa que a pessoa precisa planejar a sua aposentadoria, não é mais como antigamente, aposentava, logo em seguida morria, né? Você, como psicólogo, como é que você aconselha as pessoas a se portarem, já que você trabalha com isso? Bom, Dr. Gandini, acho que o primeiro ponto é a questão do plano de vida. A gente sempre comenta que toda mudança na nossa trajetória profissional, ela acaba trazendo para o profissional um desafio, seja no momento que ele vai escolher a faculdade, seja no momento em que ele vai se aposentar. É importante ele revisar quais são os interesses dele, como é que foi o planejamento financeiro dele para isso, quais outras atividades com a qual ele tem identificação, que ele pode se deslocar. Quer dizer, à medida que ele vai se aproximando do processo de aposentadoria, é muito importante ele começar a reestruturar os aspectos que dão satisfação para ele. Porque o trabalho ele acaba sendo a nossa rotina, é ele que direciona a nossa agenda, ele que direciona o nosso dia a dia. Por mais gostoso que ele seja, é rotineiro, né? Exato. E à medida que você vai caminhando para um processo de aposentadoria, ele acaba nos conduzindo para esse tipo de situação. Quer dizer, você vai ter que pensar, ok, se eu não estou mais nessa organização, se eu não estou mais nessa atividade, que outras atividades me dão prazer? Que outras perspectivas o indivíduo pode buscar? Que tipo de vínculo ele vai buscar? Como é que ele se planejou financeiramente para isso? São questões que precisam começar a ser pensadas muito antes do momento da aposentadoria. É porque normalmente nos tempos que passaram, a pessoa se aposentava assim, eu vou me aposentar, vou ficar em casa, sim, vou ajudar a minha mulher, vou cuidar dos meus netos, vou pescar, vou viajar, mas não planejava uma atividade que pudesse ser prazerosa, gostosa, que lhe desse satisfação, não é isso? Então, agora parece que a questão se põe de forma diferente. Essa questão do plano de vida, ela é muito importante e ela casa exatamente com a questão previdenciária do ponto de vista jurídico, né? Até porque a legislação, antes de 1999, estabelecia que as aposentadorias eram calculadas com base nos últimos 3 anos, antes que antecediam a aposentadoria. Então as pessoas tinham 3 anos para se programar. Hoje, após essa mudança na legislação, esse plano de vida é essencial, porque todas as contribuições durante a vida inteira da pessoa irão financiar e programar a aposentadoria dela. Então, quer dizer, se desde o seu primeiro contrato de trabalho você não fizer um planejamento do que será a sua aposentadoria no futuro e saber como essas contribuições irão funcionar para definir o valor da futura aposentadoria, automaticamente você terá um benefício que não vai atender às suas expectativas. E, dando um link já nessa questão de viver mais, né, da população estar envelhecendo, a gente sabe que isso não foi planejado pela legislação. Então, se você não fizer um planejamento pessoal, automaticamente você vai chegar no fim da sua vida e você não vai ter dinheiro para se manter. Porque o planejamento legislativo não ampara essa sobrevida que está sendo verificada a cada ano, quando o IBGE vem e traça uma nova expectativa de vida. E aí, às vezes, você acaba se aposentando de um determinado trabalho e tendo que arranjar um outro trabalho. Exato. Ou continuar, depois de aposentado, trabalhando para poder ter uma renda, né? Se você planejar isso, você chega na aposentadoria numa condição financeira mais estável. E é comum, é até uma curiosidade minha também, né? Que a gente pode até sanar essa dúvida aqui agora, porque o que a gente percebe, na grande maioria dos clientes que a gente trata, é que a grande maioria não consegue se manter com o valor da aposentadoria e acaba tendo, não por interesse próprio ou voluntariamente, acaba sendo obrigado a trabalhar para manter o padrão de vida. Eu até gostaria de aproveitar a oportunidade para saber como é que a pessoa se comporta, né, em ter não ter aquele planejamento que foi feito inicialmente ou até não foi feito de forma adequada. É saber que ela tem que continuar trabalhando porque o que ela vai ganhar não vai suprir aquilo que ela necessita. Alex, a aposentadoria tem gerado muito problema também. Gera. É muito comum você encontrar situações
situações em que o indivíduo ele entra ou num quadro depressivo, e algumas situações, como tu está comentando, o indivíduo acaba não tendo condições de se sustentar, então ele se direciona para alguma ocupação, para manter esse padrão de renda. Essas situações acabam gerando uma série de desconforto, tanto no contexto familiar quanto no contexto social. Existem duas formas, quer dizer, a partir do momento que o indivíduo começou a planejar a sua vida, o seu processo de aposentadoria, e isso que você usou um exemplo muito interessante. A gente tinha aquela imagem de que a aposentadoria era colocar o chinelinho e ir para a praça jogar dominó. Basicamente, esse cenário mudou. Até pela questão da qualidade de vida das pessoas. A atividade física regular, então o indivíduo ele chega aos 60, aos 65, ele já não está mais com aquele déficit de vigor que ele tinha no passado. Antigamente, nessa idade, era velho, Exato. Né? Hoje não, né? Exato. Então ele ainda tem um vigor físico, ele ainda tem uma atividade, ele tem uma rotina, ele tem uma capacidade, há estudos que mostram que a capacidade de aprendizado não declina tanto quanto se supunha. Na verdade, o que declina é o indivíduo, ele para de buscar estímulos, então se ele persistir se estimulando, a capacidade mental se mantém ativa ainda. Então esse indivíduo ele vai se preparar buscando outras linhas de interesse. É comum, por exemplo, algumas pessoas próximas à aposentadoria buscarem um novo curso universitário. Eu tenho um caso aqui, um parênteses interessante. Quando eu me formei lá na São Francisco, tinha um senhor, o seu Silvio, que se formou aos 65 anos. Naquela época era uma coisa raríssima. Sim. Uma pessoa de 65 anos se formando na Faculdade de Direito. Sim. Hoje, eu como professor universitário, nós três aqui professores universitários, quantos nós encontramos pelo caminho com 50, 60, 70 anos, né? Como é bacana isso, né? Às vezes a pessoa quis fazer um curso, passou a vida toda trabalhando, se dedicando aos filhos, aos netos, e não pôde fazer. E ela se aposenta e diz, agora eu tenho tempo, agora eu vou dedicar a uma coisa que me dá prazer, né? E ele vai ter até uma outra maturidade, uma outra condição de absorver aquele conteúdo. Quer dizer, ele vai estudar, não com a finalidade de, olha, eu quero recomeçar uma carreira como advogado aos 70. Então é isso, é uma questão de desenvolvimento, né? A gente deve lembrar que o ser humano vai muito além daquilo só que ele produz. Aquilo que ele faz forma o indivíduo, né? Forma quem ele é. Né? Então acho que isso é uma chance que ele tem de resgatar. Quer dizer, então aquela história de dizer assim, eu estou muito velho para estudar, isso cientificamente não se explica. Não, de forma alguma. Até mesmo essa questão da continuidade da aposentadoria, de não ser mais colocar o chinelinho, jogar lá dominó, tem mudado tanto que nós estamos percebendo que pessoas estão se aposentando, usando a aposentadoria para fazer um planejamento de uma previdência privada. Ou seja, ela recebe a aposentadoria, continua trabalhando, porque quando ela aposenta, ela saca o fundo de garantia, ela saca o saldo do PIS, né? Ela pode fazer um investimento num trabalho, e muitas vezes o que a gente percebe é que essas pessoas, por não ter a intenção de parar de trabalhar, elas usam a própria aposentadoria e esse dinheiro que acaba aparecendo de uma hora na vida dela, para poder justamente fazer um outro investimento, continuar trabalhando, mantendo o mesmo padrão de vida, usando esses recursos adicionais da aposentadoria para financiar uma previdência complementar, para quando parar definitivamente, ela ter não só o INSS, ou um instituto de previdência próprio, se for servidor público, e ter também uma previdência privada. Quer dizer, ela agregaria dois benefícios no momento em que ela definitivamente deixaria de trabalhar, né, fazendo com que essa aposentadoria, que antes era substituição do salário, passe a ser um plus para uma aposentadoria melhor, investindo numa previdência complementar. Então o planejamento é a alma do negócio mesmo, né? Exatamente. E uma coisa que é importante, quando a gente fala de planejamento, não é premonição, não é o indivíduo dizer assim, eu sei que no futuro eu vou fazer isso. Não é isso. Ele está avaliando os interesses dele, se ele sentir que ele necessita de buscar um apoio, desde uma orientação técnica, jurídica, até uma orientação psicológica, quer dizer, a orientação de carreira, ela pode ser realizada em qualquer momento da carreira. Não é só quando a pessoa está escolhendo a faculdade. Então ele tem essa chance de avaliar a perspectiva. Você comentou uma coisa de cuidar dos netos. O número de netos está diminuindo. Está diminuindo. Então, quer dizer... Sensivelmente. Então, essas atividades, a tendência é diminuir. Então, eu vou ter que buscar outros valores, outras coisas que me preencham o dia a dia, que me dê senso de utilidade. Senão, como os dados da OIT mostram, eu posso entrar num quadro depressivo, então, deixa eu te perguntar. A gente ouve que tem muita depressão, não tem? Sim. Se você perceber, nós seres humanos, a gente se apresenta por aquilo que a gente faz. Você fala o seu nome e em seguida o tipo de trabalho que você faz. Quer dizer, o seu sobrenome é muito mais a sua atividade, e à medida que o indivíduo perde isso, ele começa a perder uma referência identitária. Quer dizer, quem eu sou? Quer dizer, que rotina eu tenho? Meus círculos de amigos estão vinculados à minha profissão. A minha rotina está vinculada à minha profissão. Agora eu não detenho mais esse espaço. O que eu vou fazer agora?
Então eu tenho que ressignificar isso, buscar outros tipos de vínculo. Atividades voluntárias, vínculos com a comunidade, vínculos de outros contextos sociais e vão formar ali esses outros caminhos. Em algumas profissões isso é mais duro ainda, né? Imagine um militar, ele passa a vida inteira naquela atividade específica dele, né? 20, 30 anos, e de repente ele para com tudo, né? Eu sofri isso de certa forma, porque a minha atividade de juiz também é atividade rotineira, né? Em tudo, porque o que a gente percebe, né, é que a pessoa ela deixa de ser notada, né? E o pior de tudo, existem profissões na qual você não tem um capital social que você pode transferir. Então você pega um profissional liberal, um médico, ele não tem como passar o conhecimento, a empresa dele para um filho. Você pega um dentista, ele não tem como passar a empresa dele para o filho. A não ser que o filho seja o médico ou o dentista. Mas nem sempre está na mesma linha de pesquisa, não está nem sempre com a mesma especialidade, ou não tem o mesmo conhecimento, ou até melhora o negócio. Né? Tem as exceções. Mas o que a gente percebe é que nem sempre acontece como acontecia no passado. Né? O filho do açougueiro é açougueiro, o filho do padeiro é padeiro. Hoje a abertura de profissões, né, que a gente sabe, em estudos de 10, 15 anos atrás, já previa que 10 anos depois, que é hoje, 50% das profissões que existiam no passado deixariam de existir e novas 50% das profissões iriam aparecer. E todo mundo duvidava desse estudo, que é de um professor da USP, o professor José Pastore, e que ele dizia isso. Né? E ninguém acreditava. E hoje a gente percebe que ele tinha razão. A quantidade de profissões que tem que não tinha no passado. E naturalmente os filhos não acompanham mais a profissão dos pais. Né? E é importante que as pessoas saibam disso e começam também a orientar as pessoas com uma visão diferente da previdenciária, da previdência. Né? Porque previdência, como a gente sabe, vem, e a palavra é certa, do planejamento. Não tem como você pensar em previdência sem fazer um planejamento. E passa por algumas fases. Primeiro, você tem que saber quando você vai se aposentar. Primeira pergunta. Se você não sabe quando vai se aposentar, como você vai planejar a sua vida depois da aposentadoria? Então, primeiro passo, fazer um diagnóstico previdenciário para saber o que você tem de contribuições e quando você vai se aposentar. Depois, saber se o que você está pagando de previdência não está sendo a mais. Porque muitas pessoas aumentam as contribuições previdenciárias achando que vão aumentar a aposentadoria. Sem um planejamento adequado. E jogam fora a possibilidade, né, de utilizar isso para algumas coisas da vida pessoal, né, que é o próprio planejamento pessoal. Poderia fazer uma viagem, deixou de fazer essa viagem por um benefício que não virá previdenciário. E muitas vezes o contrário. Exatamente. Por não planejar, fez a viagem antecipadamente. Pagou menos e depois a aposentadoria ele perde lá. E aí depois que você ficar sabendo quanto você tem que contribuir, saber se você terá que aumentar as nossas contribuições e quando terá. Porque você pode, então, a partir dessas situações, sofrer menos depois psicologicamente. Né? Acredito que é isso. Exato. Nós vamos, por um intervalinho, a gente volta. Eu estou esclarecendo o seguinte: hoje nós estamos sorteando 4 exemplares desse livro aqui, ó, Quero Me Aposentar, o Caminho Certo para a Sua Aposentadoria. É um livro muito prático, extremamente prático, está vendendo aos montes por aí, escrito pelo Hilário Bock Júnior, que é o nosso especialista consultado aqui hoje. Então nós somos 4 exemplares, você pode ganhar hoje aí. E além disso, um par de ingressos para os concertos internacionais da magnífica Orquestra Sinfônica aqui de Ribeirão Preto, tá bom? Não saia daí, a gente volta já já.